Shirota era um personagem de fundo feio até que ele acidentalmente viu a garota mais popular da turma se despindo. Como punição, ela o força a se tornar seu servo, então ele começa a fazer coisas estranhas para ela para deixá-la feliz. Tudo começa um dia quando o solitário Shirota vai para a sala de equipamentos para almoçar. No entanto, ele acaba tendo um banquete maior quando a garota mais gata da escola e presidente do conselho estudantil, Takamine, entra escondida na sala de equipamentos e começa a tirar a roupa. Shirota tenta desviar o olhar no início, mas o degenerado dentro dele assume o controle, e ele descobre que Takamine não está usando nenhum protetor de melão por baixo da camisa. Ah, meu Deus! Enquanto isso, Takamine coloca suas roupas de volta e sai da sala, deixando Shirota sozinho com seus pensamentos selvagens. Mais tarde, naquele dia, enquanto Shirota continua imaginando Takamine sem roupa íntima na aula, o professor da turma anuncia os resultados dos testes. Shirota, que é conhecido por ser um fracassado, surpreendentemente acaba passando na prova, o que ele tem dificuldade em acreditar. Quando chega a vez de Takamine, o professor expressa sua decepção com a nota de 98% dela, comparada aos 100% que ela sempre tira. Assim que todos começam a sussurrar sobre como sua sequência de 100 acabou, Takamine de repente começa a tirar suas roupas. E Shirota não consegue acreditar que seus olhos estão prestes a serem abençoados pela segunda vez naquele dia. Então, de repente, algo estranho acontece, e o professor chama Shirota para entregar seus resultados de teste mais uma vez, o que o faz se perguntar se ele estava sonhando. No entanto, quando ele descobre que tem exatamente a mesma nota de aprovação do seu sonho, ele começa a ficar desconfiado. Os eventos depois disso também seguem seu sonho, o que o faz se perguntar se Takamine acabará com uma nota de 98% novamente. No entanto, quando ela tira a nota 100 desta vez, Shirota percebe que pode ter viajado no tempo. Porém, como isso soa muito ficção científica, ele vai até a sala do conselho estudantil para perguntar a Takamine sobre o que acabou de acontecer. Ao chegar lá, ele menciona para Takamine que a viu tirar 98 na prova, o que faz o sorriso desaparecer do rosto dela. Ela então o empurra contra a parede e pergunta se ele a viu se trocando na sala de equipamentos, e quando Shirota não responde, ela percebe que ele viu. Dizendo que vai explicar a situação para ele, Takamine oferece a Shirota um copo d'água. No entanto, ele o derruba por causa da ansiedade. Takamine desvia rapidamente enquanto Shirota pede desculpas por ser um fracassado. No entanto, Takamine não o escuta e, em vez disso, desabotou a sua camisa para tirar sua armadura de enredo. Momentos depois, Takamine fica diante de Shirota com sua camisa encharcada de água e diz para ele limpá-la. Ele rapidamente pega uma toalha e começa o trabalho, enquanto Takamine pergunta se ele entendeu o que acabou de acontecer. Ele apenas gagueja como um virgem, então Takamine pega a mão dele e a faz provar seus marshmallows, o que o manda para o céu. Ela pergunta mais uma vez se ele entendeu o que acabou de acontecer, mas Shirota está ocupado demais baixando a situação no disco rígido da mente dele, o que deixa Takamine puta, então ela chuta as joias da coroa dele. Enquanto o coitado se contorce no chão de dor, Takamine levanta a camisa para revelar que a armadura de enredo que ela estava usando sumiu e explica que ela tem a habilidade de reverter o tempo ao remover suas roupas íntimas. O quê? O quê? Ela então tira a camisa para mostrar seus melões para ele mais uma vez e revela que, como ele os viu na sala de equipamentos, a habilidade dela não funciona mais nele. Assim que Shirota tenta entender essa situação estranha, Takamine diz a ele que sua punição por ser um tarado seria carregar as roupas íntimas extras dela para a escola todos os dias, já que elas desaparecem no momento em que ela usa sua habilidade. Shirota se pergunta se ela escapou de algum hospício antes de entrar nessa escola, e tenta ir embora depois de rejeitar a proposta dela. No entanto, quando Takamine o impede, os dois acabam caindo no chão com Shirota em cima dela. Ele rapidamente pede desculpas e tenta sair de cima dela. Se você não vai jogar, passe o controle. Mas Takamine segura a mão dele e a coloca em seu seio, dizendo que ela deveria ter feito isso em vez de negociar desde o início, enquanto Shirota presume que ela o recompensará assim toda vez que ele completar seu trabalho como seu servo pessoal e quase aceita a proposta dela, Takamine grita. De repente, todos os alunos invadem a sala do conselho estudantil e detêm Shirota, acusando-o de tentar tirar vantagem de sua querida presidente. Enquanto as garotas chamam a polícia para Shirota, ele pede a Takamine que conte a verdade a elas, apenas para ela chorar e acusá-lo de tê-la empurrado contra sua vontade.
Justo quando ele se pergunta onde ela aprendeu essa atuação digna de Oscar, mulheres, sirenes de polícia começam a tocar e Takamine dá um sorriso malicioso perguntando se ele deseja que ela volte no tempo e o salve dessa humilhação. Shirota cede instantaneamente e se ajoelha implorando para que ela faça isso. Então Takamine tira as coberturas de bolo e volta no tempo. Ela então pede a Shirota que seja grato a ela e comece sua primeira tarefa, que seria ajudá-la a colocar seus protetores de pêssego. Shirota eventualmente tira um par de sua bolsa e os coloca nela. No entanto, Takamine percebe que ele fez isso de olhos fechados e o provoca por causa disso. Enquanto Shirota se defende, ela sorri e diz que está feliz por ele ainda ter um lado cavalheiro, antes de se virar e tirar a camisa, pedindo que ele coloque seus protetores de melão. Sim. Na manhã seguinte, Shirota sonha em deslizar a mão entre os melões suculentos de Takamine, apenas para ser preso novamente por sua imaginação fértil. Ao acordar de um sobressalto e ver as mensagens de texto dela, ele espera desesperadamente que a ameaça pegue leve com ele hoje. A caminho da escola, Shirota encontra Takamine em modo total de aluna exemplar, cumprimentando casualmente os colegas com um sorriso perfeito. Sabendo que um personagem secundário certificado como ele não vai receber o mesmo tratamento, Shirota decide ficar na dele. Mas, surpreendentemente, Takamine vai direto até ele antes de dizer para ele encontrá-la na sala do conselho estudantil. Ao verem isso, todos os outros perdedores por perto olham para ele como se ele tivesse acabado de ganhar na loteria, embora ele esteja apenas seguindo ordens. Quando ele entra na sala, Shirota é recebido pela visão celestial das coxas grossas de Takamine. Então ela entrega a ele uma sacola com suas roupas íntimas, dizendo para ele controlar seu degenerado interior enquanto carrega aquela sacola como escravo dela, encarregado de fornecer roupas íntimas sempre que necessário. Quando Shirota argumenta que o plano parece, na verdade, uma forma rápida de passar vergonha em público, Takamine joga sal na ferida, explicando que ele também terá que vesti-las nela toda vez que ela usar seu superpoder, mesmo quando estiverem na aula. Dessa forma, será mais fácil para ela usar a habilidade sempre que quiser. Enquanto a maluca tira suas calcinhas de novo, ameaçando reverter a prisão dele caso recuse a oferta, o pobre rapaz deseja que a terra o engula inteiro. Assim que ele concorda relutantemente, Takamine desabotou a camisa bem na frente dele antes de derrubá-lo e ficar por cima, sugerindo que continuem de onde pararam anteriormente. Shirota cobre os olhos em pânico, cauteloso de que ela possa começar um de seus ataques psicóticos a qualquer momento, o que ela acha adorável. Então ela revela que mostrar suas roupas íntimas para as pessoas também não é exatamente fácil para ela, mas esclarece que se sente bem fazendo isso se for com ele. Shirota imediatamente diz que é mentira, afirmando que ela só pensa nele como um inseto imundo pairando por perto, o que ela confirma partindo do coração dele ainda mais. Enquanto ele se vira para sair, ela o lembra de devolver a bolsa em vez de levá-la para casa para ficar se masturbando com ela à noite. Mais tarde, na aula, o professor chama Takamine para ler um poema. Ela o recita lindamente, não deixando a Shirota outra escolha a não ser babar por ela de longe. Nesse momento, um vento forte sopra pela sala, levando o professor a pedir a outro aluno que feche a janela. Vendo isso como uma oportunidade de corrigir um pequeno detalhe estético, Takamine tira sua armadura de enredo e reinicia a linha do tempo para reler o poema, mas desta vez ela coordena seu ritmo com o vento, que sopra como se tivesse ensaiado com a própria mãe natureza. Isso impressiona tanto Shirota que ele momentaneamente sente como se tivesse voltado para a Era Edo com uma testa maior do que a linha capilar recuada do Vegeta. Para ele, Takamine parece uma versão econômica do Jinshi, e ele fica maravilhado com a beleza e perfeição dela. Assim que ele volta a si, a turma inteira começa a aplaudi-la, e ela começa a sorrir para ele triunfante. Ainda assim, ele não consegue acreditar que ela usou sua habilidade para algo tão irrelevante e entra em pânico ao perceber que ela pode dificultar as coisas para ele, fazendo-o refazer tudo. Bem nessa hora, ela joga um papel amassado nele, lembrando-o de se apressar com o suprimento. O covarde congela no lugar ao perceber que ela não estava brincando sobre fazer isso na sala de aula. Quando ela começa a afundar na cadeira, Shirota entra em pânico, temendo que ela esteja prestes a vazar seu próprio conteúdo exclusivo para a turma toda. Desesperado para evitar chamar atenção, ele finge procurar uma borracha que caiu perto dos pés dela, deslizando sutilmente as defesas de volta para cima das pernas dela, enquanto os personagens secundários ao redor convenientemente perdem a visão. Ele termina e volta para o seu lugar, celebrando internamente sua sobrevivência a mais uma missão impossível, apenas para perceber que o alinhamento está completamente arruinado. Enquanto se pergunta por que ela mesma não está consertando, ele tenta se lembrar de que isso não é mais problema dele, já que ele já cumpriu sua parte no acordo.
No entanto, ele começa a imaginar todo tipo de desfechos malucos que seu erro pode trazer, e quando o professor chama Takamine para recolher o trabalho dela, seus instintos protetores superam seus últimos 2 neurônios. Ele se levanta no lugar dela, fingindo que ouviu o nome errado, então o professor diz para ele entregar o livro para ela. Takamine agradece, mas quando ele está saindo, ela o encurrala na mesa exigindo um conserto adequado para o problema com a roupa dela. Sem outra escolha, ele pressiona a perna entre as delas e executa cuidadosamente o ajuste de alto risco enquanto luta mentalmente pela própria vida. Bem na reta final, alguém chama o nome dele e ele acaba pressionando com força contra ela sem querer. Isso faz Takamine soltar um gemido de dor, mas felizmente Shirota não ouve direito. Mais tarde, na sala do conselho estudantil, Shirota diz a Takamine que ela é louca por tê-lo feito passar por tudo aquilo. Quando ele diz a ela que não consegue atender às suas expectativas irreais, Takamine garante que hoje foi apenas um período de teste para avaliar sua capacidade de lidar com o estresse. Ela promete pegar leve no futuro e não deixá-lo tão estressado. Shirota pergunta o que ela teria feito se ele não tivesse intervindo para salvá-la. Então ela revela que nunca pensou nisso porque confia nele, o que claramente soa falso para ele. Ela então pergunta por que ele se deu ao trabalho de impedir que a multidão tivesse acesso aos bens dela, já que o trabalho dele estava concluído. Shirota sabe que é porque ele quer os bolos só para si, mas diz a ela que também não sabe o motivo. Ele também ressalta que, qualquer que seja o motivo, isso não fará muita diferença. Takamine diz que não é esse o caso, e que na verdade ela ficaria feliz se ele sentisse isso por ela, mas ele presume que ela esteja apenas provocando-o como de costume. Então ele se lembra de que ela estava tentando lhe dizer algo na aula e pergunta o que era, o que só a deixa confusa, e ela diz para ele nunca mais falar sobre isso. No dia seguinte, o professor pede a deusa residente que entregue uma pilha gigante de cadernos na sala de reuniões. Como se fosse combinado, todos os outros caras da turma se voluntariaram para ajudar, como se estivessem esperando a vida inteira por essa missão específica, enquanto Shirota permanece colado em seu assento. A flagrante falta de interesse fere o ego dela, então ela usa seu movimento supremo e remove as coberturas das bochechas para acionar uma recarga rápida. Desta vez, o cérebro privado de sono de Shirota realmente se liga, e ele entra na fila dos gados para oferecer sua ajuda. Sem surpresa, Takamine o escolhe em vez de todos os outros para o trabalho e mais tarde ele coloca a calcinha dela de volta em público. Ela então lembra de saber o seu lugar como seu assistente pessoal não remunerado em tempo integral, dizendo que nem sempre vai tirar uma peça só para a educação básica dele. Enquanto eles carregam os cadernos pelo corredor, Takamine é cercada por colegas de turma de todas as direções, todos os quais parecem conhecê-la pessoalmente. Observando toda a cena se desenrolar, Shirota percebe que o conjunto de habilidades dela é, na verdade, de alto nível e imagina que ela pode ter sido Cleópatra em sua vida passada. No entanto, em vez de dar a todos a mesma saudação genérica, Takamine se lembra do nome de cada aluno e os parabeniza por suas conquistas recentes, o que pega Shirota de surpresa. Mais tarde, ele menciona que as habilidades dela de lidar com multidões são honestamente lendárias, mas ela interpreta o elogio de forma completamente errada. Ela se gaba de que poderia facilmente lidar com números muito maiores em um ambiente de quarto, alegando que tem o potencial bruto para dominar a indústria de conteúdo adulto se algum dia decidisse lançar conteúdo exclusivo. Shirota explica que ele estava, na verdade, falando sobre a memória insana dela, então ela se gaba de ter dominado a história de todos no primeiro dia de sua presidência. Como o público naturalmente vai se lembrar de sua geometria celestial após apenas um olhar, ela não podia se dar o luxo de ficar para trás no campo da memória. Para provar que não está exagerando, Takamine começa imediatamente a recitar o perfil pessoal dele. Ela acaba completamente com a bateria social inexistente dele, seu estilo de vida sem aura, falta de lábia, seus traços faciais e suas notas baixas. O dano verbal o deixa chorando por dentro, implorando por misericórdia. Ele pergunta se ela realmente foi aprender o perfil de todo mundo com tantos detalhes, o que a ofende, então ela diz para ele controlar o ego porque ele não é especial. Ela o lembra de que ele é apenas o nerd culto que estava espiando ela na sala de equipamentos, mas que agora age como um santo que nem sequer faz contato visual. Shirota alega que só está tentando não parecer um esquisito, o que a leva a encurralá-lo na hora, desafiando-o sobre o que ele realmente faria se ela desse sinal verde. Embora seus demônios interiores estejam gritando para ele revidar ali mesmo, ele mantém um pingo de compostura e deixa escapar que eles precisam estar em um relacionamento oficial antes de chegar a esse estágio. Ela ri alto da ilusão absoluta dele de que eles estão namorando e desce os degraus. Shirota entra em pânico e corre atrás dela para pedir desculpas por esquecer seu status de nível inferior, mas tropeça, levando um tombo enorme escada abaixo.
Ele acorda na enfermaria com uma visão em alta definição premium dos atributos de Takamine bem na sua cara, genuinamente se perguntando se ele acabou de ascender ao pós-vida. Ela explica que ele ficou completamente inconsciente, então ela retrocedeu o tempo para minimizar os danos e carregou pessoalmente o peso morto dele até a enfermaria. Enquanto ele luta para manter o nariz longe dos assuntos dela lá embaixo, ela admite que não acha mais que ele seja um covarde total, mas sim um cara decente com limites. Antes que ele consiga processar o elogio, ela estraga o clima saudável sussurrando que, no momento, ela tá sem nenhuma proteção por baixo da saia. Shirota levanta instantaneamente, apenas para perceber que a aula está quase acabando e, com seu histórico atlético terrível, ele teria que cumprir algumas voltas extras de corrida. Takamine então se oferece para ser sua personal trainer, atraindo alguns outros perdedores que só querem ver ao vivo os atributos dela em movimento. Quando a corrida começa, Shirota corre na velocidade de um caracol, então Takamine o intercepta no meio da pista para corrigir sua postura, pressionando seus atributos suados diretamente contra o peito dele e declarando que a derrota não é uma opção sob o treinamento dela. No entanto, a motivação ainda falha, e ele termina em último lugar. Decepcionada com seu desempenho, a deusa dos enredos aperta o botão de reiniciar, tirando suas proteções de pêssego mais uma vez. Shirota entra em pânico instantaneamente com a falta de cobertura dela, mas ela diz que ele pode cuidar da reinstalação assim que a corrida terminar. Desta vez, enquanto ele começa a correr, ela aparece de bicicleta, passando por ele em disparada e exibindo seus atributos completamente descobertos ao máximo. Apavorado com a ideia de que o resto da multidão está prestes a ter acesso gratuito a conteúdo exclusivo, seu Simpan interior desbloqueia um aumento de velocidade lendário. Ele entra em modo Usain Bolt total, terminando em primeiro lugar, enquanto consegue proteger os atributos dela do resto da equipe de atletismo. Assim que termina, ele ajeita as roupas dela corretamente e quando ela pergunta como é sentir o gosto da vitória, o sorriso envergonhado dele a pega completamente de surpresa, fazendo com que ela também fique corada. Mais tarde naquela noite, Shirota percebe que trouxe acidentalmente a bolsa de roupas íntimas da Takamine para casa. Antes que ele possa se desesperar, Takamine liga para ele, informando que precisa de seu equipamento esportivo para uma corrida à meia-noite. Inicialmente, Shirota planeja entregar, mas então seu orgulho fala mais alto e ele decide que não vai ser tratado como um cachorrinho. No entanto, essa suposta dignidade evapora completamente do seu sistema quando ela envia uma foto dela mesma, sem cobertura nenhuma, dizendo que está indo para o parque local de qualquer jeito. Ele avisa que correr desprotegida é um risco de segurança, mas ela faz a provocação suprema enviando outra foto que captura um tarado qualquer olhando diretamente para os atributos dela ao findo. Shirota corre para o local em uma fúria desesperada, e quando ele finalmente chega ao parque escuro com a bolsa, a atitude secretamente faz Takamine sorrir. Ela provoca, perguntando se ele veio apenas para inspecionar os atributos pessoalmente, mas ele admite que estava genuinamente preocupado com a segurança dela. O ataque repentino de charme dele faz o coração dela disparar, e ela agradece pela preocupação. Ela o lembra de que é um privilégio para um fracote como ele ser útil para alguém tão perfeita quanto ela, já que ele é o único que conhece o segredo dela. No entanto, a mente delirante de Shirota foca apenas na última parte, e ele se recusa a tirar os olhos da gata. No dia seguinte, durante a aula de natação, Takamine derrota uma oponente de nível nacional como se não fosse nada, enquanto Shirota se pergunta como alguém pode ser tão perfeita quanto ela. Logo em seguida, ela avisa que vai refazer tudo antes de soltar uma alça e apagar a linha do tempo para voltar ao bloco de partida. Desta vez, quando o apito soa, ela muda sua estratégia para nado de costas só para maximizar seu valor no enredo. A visão instantaneamente faz o sistema de Shirota superaquecer, já que o novo ângulo oferece uma visão em alta definição da deusa. Depois de garantir a vitória pela segunda vez, Takamine se aproxima de Shirota e pergunta por que ele não está preocupado com o motivo da repetição desta vez. Quando ele explica que não teve tempo suficiente para pensar sobre isso, a garota continua perguntando qual posição ele prefere pessoalmente. Para Shirota, é claramente a segunda, mas admitir isso é o mesmo que aceitar que ele é um pervertido. Quando ele começa a gaguejar e tremer, Takamine entende o que ele quer dizer e o chama de homem de cultura. Shirota muda de assunto desesperadamente, perguntando como ela conseguiu retroceder tudo sem estar vestindo nada por baixo. Ao ouvir isso, Takamine aponta para um ponto crucial da trama bem evidente de um lado, o que implica que ela teve que remover um de seus adesivos de mamilo para isso. Mais tarde naquela noite, Shirota acompanha Takamine para comprar roupas íntimas novas, já que ela tá ficando sem.
Enquanto ele tenta ao máximo manter seu demônio interior contido, ele perde a compostura quando ela pede para ele escolher um par para ela. Tentando agir com naturalidade, ele acidentalmente puxa uma opção transparente de alto risco, o que faz Takamine corar e rotulá-lo como um completo pervertido. Mas Shirota exige um arco de redenção e procura por outras opções. Enquanto ele luta para escolher entre o branco para sua imagem pública impecável e o preto para seu sadismo interior, ele acaba optando por um par azul e pensa que seu turno acabou. No entanto, Takamine decide o contrário e o arrasta para o provador, exigindo que ele coloque a roupa íntima nela. Quando ele tenta argumentar contra isso, ela ignora sua reclamação e enfia a bunda na cara dele, dizendo para ele colocar por trás desta vez. O pobre virgem dá tudo de si, conseguindo passar uma perna, mas seu sistema acaba travando e ele acaba desmaiando. Mais tarde, ela tira sarro dele por ser dramático e pergunta por que ele escolheu a azul. Shirota tenta soar poético e explica que ela o lembra ao céu por causa de seu ego enorme, mas também ao oceano por causa de sua profundidade oculta. Isso a deixa irritada, e ela o deixa em paz sem o insulto desta vez, dizendo que nunca usará essas capas de pêssego, pois elas colocariam sua virgindade em risco. No dia seguinte, na aula, Takamine percebe que as métricas de desempenho de Shirota estão completamente destruídas. Antes que ele possa cair de cara no chão, ela o segura e percebe que ele está com febre. Ela o leva para casa e fica discretamente impressionada com o quão arrumado o quarto tá. A encrenqueira até faz uma busca rápida no laptop dele, não encontrando absolutamente nada suspeito, o que a diverte. Ela então pergunta se ele tem comido bem, e quando ele diz que não, ela se oferece para cozinhar algo para ele. Shirota recusa a oferta, mas então Takamine mexe com a cabeça dele com uma imagem dela usando apenas um avental, dando comida na boca dele e limpando o corpo suado dele. O dano emocional é demais para Shirota suportar, e ele diz para ela ir embora antes que ela pegue o resfriado dele. Ao ouvir isso, Takamine percebe que exagerou na provocação, então ela tira suas coberturas de bolo para avançar no tempo, onde ela surge com uma tigela quente de mingau para Shirota. Ela então sai do quarto dizendo para ele comer rápido, e enquanto ele saboreia a refeição deliciosa, ele se pergunta como ela consegue passar de comparsa do diabo a tratá-lo como um príncipe em questão de segundos. Depois de comer, Shirota se joga no colchão para dormir e se recuperar, mas Takamine desliza para debaixo das cobertas bem ao lado dele. Ela afirma que está disposta a oferecer seu calor corporal, já que se manter aquecido durante a febre é necessário. Shirota entra em pânico e diz que é contra ficar tão próximo dela. Então ela tira o sutiã também, já que tinha colocado roupas limpas e passado desodorante antes. Ela diz a ele que não está mais suada e que ele deveria parar de choramingar como um bebê de uma vez por todas. Ele tenta explicar que o problema não era o suor dela, mas sim a condição crítica atual de suas calças. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela desliza para mais perto dele e pede desculpas por ter agido como uma bruxa e sido tão má com ele. Shirota nem consegue processar tudo quando ela o vira, puxando-o para perto de seu peito até que ele sinta o gosto de seus seios suculentos. Takamine afirma que o contato pele com pele é ciência médica básica para relaxamento, enquanto o cérebro de Shirota só consegue pensar em como ele está sendo mimado pela garota mais gata da escola e seu sistema finalmente desliga para a noite. Mais tarde, no caminho de volta da casa de Shirota, Takamine vê alguns jovens brincando, o que desperta sua memória de quando ela tinha a idade deles. A garota relembra como ela era uma total excluída e os outros nunca queriam brincar com ela. Naquela época, a única pessoa que reconhecia sua presença era o próprio Shirota. Os dois também cuidaram de um gato juntos, que agora mora com Takamine e tem um estilo de vida melhor do que metade da população da Terra. Mas, infelizmente, parece para ela que Shirota não se lembra de nada do tempo que passaram juntos. Naquela noite, Shirota acorda com uma mensagem de texto de Takamine, dizendo para ele comer o mingau e se cuidar bem. Mais tarde, enquanto ele se empanturra, Shirota percebe o quão diferente Takamine estava agindo. Ele também se lembra de como ficou com o rosto enterrado nos seios dela e começa a sentir calor, achando que sua febre está subindo de novo. Alguns dias depois, Takamine vai ver como Shirota tá para saber se ele terminou suas tarefas de pré-verão. No entanto, o idiota deixa escapar que achava que o prazo era depois das férias e começa a surtar. Isso desperta o lado sádico da Takamine, e ela zomba dele, dizendo que sente pena de qualquer professor que tenha que gastar suas próprias férias de verão dando aulas extras para perdedores descerebrados como ele. A garota então se oferece para ajudá-la a terminar o trabalho rapidamente, com a condição de que ele fique de quatro e lata para ela como um cachorro desesperado.
Com o último pingo de dignidade que lhe restava, Shirota recusa, dizendo que vai conseguir terminar sozinho durante a aula e nos intervalos. Mais tarde, enquanto se esforça nos estudos, Shirota calcula mentalmente como vai equilibrar o prazo de entrega com os ataques de birra habituais da Takamine. Bem nessa hora, ela é chamada ao quadro para resolver uma questão, mas esbarra no professor, o que acaba estragando sua caligrafia. Shirota se prepara para um recarregamento temporal enquanto ela pega seus protetores de gatinho, mas, em vez disso, ela apenas corrige o erro de escrita e continua a resolver corretamente. Isso pega Shirota de surpresa, mas ele não pensa muito nisso, assumindo que a poderosa presidente levou a colisão em conta e se ajustou na hora. No entanto, alguns momentos depois, ele encontra uma garota dizendo a Takamine que seu namorado adorou o presente que ela tinha escolhido para ela. Mas quando ela menciona que ele ganhou uma versão mais nova recentemente, Shirota tem certeza de que Takamine vai retroceder as coisas. Em vez disso, ela apenas diz a ela que eles permitem trocas, fazendo perceber que ela está se segurando intencionalmente. Naquela noite, depois de entregar a tarefa, Shirota vê Takamine arrastando os pés pelo corredor, parecendo completamente exausta. Ele a confronta, perguntando se a exaustão é resultado de ela estar suprimindo seus poderes. Mas ela tenta disfarçar, dizendo que não os usou simplesmente porque não havia necessidade. Shirota aponta que o corpo dela está reagindo de forma estranha e que ela deveria consertar isso antes que piore. Takamine, no entanto, diz que se ele quer tanto que ela reinicie as coisas, então ele mesmo deve ser quem vai remover as defesas inferiores dela, o que o deixa apavorado. A garota então explica que, se ela reiniciasse o dia inteiro, as tarefas dele também seriam apagadas, mas ele garante a ela que terminará rapidamente, já que agora ele já sabe as respostas. Enquanto Shirota começa a tirar o equipamento de proteção dela, eles ainda permanecem na mesma linha do tempo, o que o deixa confuso. Enquanto isso, Takamine explica que ela se recusa a deixar um perdedor absoluto como ele lhe dizer o que fazer, então ela só retrocedeu o tempo em alguns segundos. Shirota sorri mesmo assim, plenamente ciente de que ela não queria que ele fizesse a tarefa novamente. Logo, as férias de verão começam, e Takamine convida Shirota para sua casa para uma sessão de estudo supervisionada, para que ele não se atrapalhe com as notas. Como previsto, seu desempenho nem chega perto da média, levando Takamine a remover repetidamente sua proteção de roteiro e reiniciar o relógio toda vez que ele perde tempo. Depois de um tempo, quando ela está prestes a pegar café, Takamine menciona casualmente que seus pais estão de férias e não voltarão por 2 dias. Isso faz com que os pensamentos de Shirota corram soltos, mas bem nesse momento, ela percebe outro erro que ele cometeu e tira suas coberturas de melão para refazer. Mesmo depois de algumas horas, a barra de progresso de Shirota não está nem perto de ser concluída. Takamine pergunta se ele está atrasando o progresso de propósito só para passar a noite, mas ele nega as acusações, dizendo que é apenas burro desse jeito mesmo. Ela informa a ele que eles não estão sozinhos de qualquer maneira, já que o gato dela também está na propriedade. Shirota fica empolgado e pede para ver o animal de estimação, então ela sai para buscá-lo, apenas para voltar totalmente caracterizada com uma roupa de garota gato. Ela diz a ele que o gato saiu e que ela será sua substituta para que ele não tenha desculpa para enrolar. Poucos momentos depois, o foco de Shirota vai por água abaixo quando Takamine começa a ronronar e a rolar por aí. Ele também fica hiperconsciente do fato de que ela não está usando roupa íntima, e quando ela se senta diretamente no colo dele, seu derretimento cerebral atinge novos níveis caóticos. Quando ele finalmente termina seu trabalho e se prepara para ir embora, o universo decide enviar uma tempestade enorme, deixando-o preso na casa de Takamine. Ela o designa para o quarto de hóspedes e até se oferece para lavar as costas dele usando seus marshmallows, já que esponjas são caras demais, o que ele recusa. Bem nessa hora, o gato entra em cena, então Takamine a apresenta como Kuro, esperando que ela desbloqueie a memória de infância dele. No entanto, o perdedor não consegue se lembrar de nada, fazendo com que Takamine fique visivelmente pálida de decepção. De repente, um raio causa um blackout total, então ela ordena que ele entretenha com histórias do seu passado, esperando que ele finalmente mencione a antiga rotina deles depois da escola. Em vez disso, Shirota segue por um caminho totalmente diferente, falando sobre seu grupo de perdedores e apelidos sem graça, o que ela imediatamente corta, classificando como conteúdo de baixo valor. Quando ele pede um copo d'água, ela consome todo o estoque sozinha e diz para ele lamber as gotas restantes do chão. Shirota então pergunta se pode usar o chuveiro, então ela faz questão de usar toda a água quente e volta vestindo apenas uma toalha. Takamine desaba em sua cama enquanto Shirota vasculha freneticamente sua memória em busca de uma história digna da atenção dela. Finalmente, ele se lembra de uma memória central sobre uma garota misteriosa dos seus tempos de escola que costumava cuidar de um gato de rua junto com ele.
Subitamente presa na conversa, Takamine exige saber por que essa história não foi a primeira coisa que ele lhe contou. Shirota admite que é seu maior arrependimento acadêmico, pois acontece que a jovem Takamine tinha, na verdade, confessado seus sentimentos a ele, mas como seu cérebro estava completamente frito, ele a rejeitou, fazendo com que ela desaparecesse permanentemente do ponto de encontro habitual deles no parque. Ela então pergunta o que ele diria para aquela garota se ela aparecesse magicamente na frente dele, e seus olhos se arregalam enquanto ele pergunta se ela conhece pessoalmente. Bem nessa hora, um raio enorme faz Takamine pular de terror, derrubando acidentalmente sua toalha e expondo tudo. Com os olhos semicerrados, Shirota diz para ela se cobrir imediatamente, mas quando ela se levanta, outro estrondo alto a faz voar direto para os braços dele, tremendo incontrolavelmente. E que Shirota percebe que ela não estava tentando atormentá-lo o dia todo, mas sim usando como uma distração porque ela morre de medo de ficar sozinha durante uma tempestade. A vilã fica completamente vermelha, enterrando o rosto no peito dele e ordenando que ele apague toda essa sequência da memória dele permanentemente. Quando a energia volta, Takamine vai preparar o jantar. Shirota diz a ela que não precisa se incomodar, mas ela rapidamente rebate dizendo que nunca disse que estava fazendo para ele. Takamine então diz a ele que eles vão encenar um casal recém-casado, já que ela está entediada, e vai para a cozinha. Enquanto isso, Shirota assume que eles estão avançando direto para a cena da lua de mel e vai encontrar Takamine vestindo apenas um avental. O virgem entra em pânico e implora para ela colocar alguma roupa de verdade, mas Takamine apenas vira o bumbum na direção dele, ordenando que ele faça o seu trabalho, ao que ele obedece. No entanto, ele percebe que o que ela está vestindo agora é mais distrativo e ele acaba queimando o ensopado que está mexendo. Vendo o desastre, Takamine tira o que estava cobrindo o bumbum e volta o tempo para quando a comida estava boa. Mais tarde, quando eles finalmente se sentam para comer, ela desliza para o lado de Shirota e se oferece para dar comida na boca dele. Isso faz com que ele entre em pânico, e o ensopado quente cai diretamente nas coxas grossas de Takamine, então ele começa a pedir desculpas freneticamente. A ameaça diz a ele para lamber o ensopado da pele dela para provar que ele está realmente arrependido, alegando que isso não deveria incomodá-lo, já que eles são marido e mulher agora. Enquanto Shirota ainda está processando se deve ou não fazer isso, Takamine reinicia o tempo para antes de ela tentar alimentá-lo e ri, dizendo que ele ainda está longe de ter acesso à sua pele de porcelana. Enquanto isso, o cérebro frito de Shirota fica perplexo, pois ele não entende como ela fez aquilo sem nenhuma roupa íntima. Então Takamine mostra seus adesivos de enredo para ele, dizendo que ele precisa olhar mais de perto na próxima vez. Mais tarde, ela sugere que tomem banho juntos para maximizar a experiência de recém-casados, o que causa um verdadeiro colapso mental em Shirota. Ele a convence de que seu coração não aguentaria essa situação, garantindo um lugar sozinho no chuveiro primeiro. Enquanto se lava, ele vê o shampoo dela e seu amiguinho começa a reagir, pensando que vai ficar com o cheiro dela se usar. Nesse momento, Takamine entra no banheiro usando apenas uma toalhinha, o que deixa Shirota completamente transtornado. Então ele argumenta que isso é uma violação total de sua privacidade. Ela retruca chamando-o de tarado enrustido, que estava prestes a usar o frasco de shampoo dela para fins impróprios, deixando-o sem palavra. Takamine então deixa a toalha cair para revelar um biquíni minúsculo que ela colocou como uma barreira de segurança contra os pensamentos sujos dele, antes de anunciar que está ali para esfregar as costas dele. Shirota fica aliviado ao saber que ela não o vê como uma ameaça, então ele a deixa continuar, enquanto torce para conseguir controlar o problema que estava surgindo lá embaixo. No entanto, toda a estratégia de defesa desmorona quando ele pensa que os seios dela estão pressionando contra ele e ele se vira em pânico, apenas para descobrir que eram apenas um par de balões de água que ela usou especificamente para testar a pressão arterial dele. Assim que ele consegue sobreviver a isso, Takamine se posiciona na frente dele para passar shampoo, enquanto o perfume dela só faz com que ele sinta o amiguinho dele reagir. Bem quando ele está perdendo a batalha, um dos seios dela faz contato direto com a cabeça dele, e ele tenta empurrá-la por reflexo, apenas para sua mão cair diretamente na zona proibida. Sem outra escolha, Shirota mergulha na banheira para esconder a condição crítica por baixo, o que confunde Takamine. No entanto, quando ela realmente usa um pouco o cérebro, ela percebe o que está acontecendo e cora antes de sair do quarto. Mais tarde, naquela noite, ela entra sorrateiramente no quarto dele e o imobiliza, perguntando se ele finalmente entende o que ela significa para ele. Enquanto Shirota se pergunta se ela quer dizer uma futura namorada, Takamine acaba com suas fantasias dizendo que ela é um ser de ordem superior que sempre manterá as rédeas na dinâmica deles.
É aí que Shirota percebe que ela esteve provocando o dia todo só porque estava envergonhada com a noite saudável que passaram juntos outro dia. Depois de algumas noites, a dupla chega a um festival de fogos de artifício local para patrulhar o perímetro a fim de pegar alunos envolvidos em atividades suspeitas. Enquanto Shirota luta para tirar os olhos de Takamine, a pervertida revela que não está usando suas coberturas, já que elas refletem demais por baixo do yukata. Então ela pede que ele as coloque para ela, fazendo-se perguntar como ele deveria realizar uma tarefa tão arriscada bem no meio da multidão. Takamine então usa uma emergência falsa de chinelo quebrado para guiá-los até um banco isolado, alegando que ninguém se importa com o que eles fazem. Assim que Shirota lida com a reinstalação rapidamente, Takamine sugere que eles assistam aos fogos de artifício juntos já que estão ali. Enquanto eles se movem pela multidão, algumas pessoas começam a comentar sobre como um perdedor como ele conseguiu uma chance com aquela deusa absoluta. Isso faz pensar em como seria realmente namorar Takamine, e ele imagina passar uma noite quente com ela. De repente, Takamine suspira e remove as coberturas de suas bochechas para reiniciar a linha do tempo até a entrada do festival. Ela diz a ele que eles vão patrulhar áreas diferentes em menos tempo, o que os leva a uma ponte onde testemunham um casal fazendo uma transferência de bebida à boca. Nesse momento, Takamine pergunta casualmente se ele tem algo para beber, e ele instantaneamente pensa que ela quer o mesmo tratamento, o que o faz entrar em pânico. Quando ele lhe entrega um pouco de chá, ela diz para ele simplesmente esquecer e colocar a calcinha dela, com um olhar decepcionado no rosto. Depois disso, ela repete exatamente o mesmo loop algumas vezes, e Shirota percebe que cada reinício os leva a um lugar com menos pessoas, enquanto o humor de Takamine continua piorando. Eventualmente, eles chegam a uma zona completamente isolada, com uma visão clara dos fogos de artifício. Enquanto ela os observa com uma expressão rara e pacífica, Shirota não consegue evitar de admitir que ela é incrivelmente bonita. No momento em que essas palavras escapam de sua boca, Takamine o presenteia com um sorriso lindo, finalmente satisfeita. Shirota percebe que ela nunca se importou de verdade com a patrulha ou com as bebidas, mas só queria que ele a chamasse de bonita, e é por isso que ela continuou apagando a linha do tempo até que o cérebro vazio dele finalmente se tocasse. Com a missão concluída, a dupla finalmente vai para casa. No dia seguinte, a vilã liga para Shirota, pedindo que ele a acompanhe em um tour pelo campus da Universidade dos Sonhos dela. Ela diz que ele claramente não teria outros planos de qualquer forma, e então continua perguntando sobre seus planos pós-formatura, além de ficar espionando garotas. Shirota admite que provavelmente vai pular a fase do ensino superior e ir direto para um emprego das 9 às 5, já que seu cérebro frito e bolsos vazios não dão conta disso. Quando Takamine diz que esperava tê-lo como seu armário daqui para frente também, Shirota aponta que ele não tem os neurônios necessários para passar no teste de admissão das mesmas instituições de elite que ela vai almejar. Percebendo que ele está se sentindo para baixo, ela faz uma chamada de vídeo apenas para aparecer na tela com roupas que não cobrem praticamente nada. Shirota quase entra em combustão na hora, mas ele tenta o seu melhor para manter os olhos abertos e absorver aquela visão celestial. Ela então coloca a culpa de tudo nele, dizendo que, quando eles foram comprar roupas íntimas da última vez, ela infelizmente não pôde comprar as peças que não cobrem nada que ele escolheu para ela. Então, em vez disso, ela teve que comprar algumas sozinha para ver como eram, acrescentando que o caixa ficou com vergonha até de embalá-las para ela. Quando Shirota não reage da forma que ela esperava, Takamine começa a chantageá-lo emocionalmente. Ela alega que, se ele se recusasse a seu guarda-costas na universidade, ela será forçada a se tornar uma modelo do OnlyFans em tempo real no campus, dizendo que homens suspeitos vão atacá-la instantaneamente. Ela até oferece a ele uma sessão de treino picante, com ela usando a lingerie de alto risco desta noite como um bônus de assinatura para ser seu guarda-costas. Felizmente, antes que as calças de Shirota sofram mais danos, Kuro derruba o telefone da mesa, desconectando a chamada. Na manhã seguinte, Shirota chega cedo ao local e espera por Takamine. No momento em que ela chega, sua aura de Betty atrai um bando de perdedores, enquanto Shirota também tem que admitir que ela parece a protagonista do lugar. Ele passa a maior parte do tempo hipnotizado pela aparência dela, o que a leva a perguntar se ele está lá para conhecer o campus ou para babar por ela. Então ela exige saber a verdadeira história por trás da escolha dele de não continuar os estudos. Então Shirota revela que gostaria de retribuir aos seus pais o mais rápido possível. Ele também não quer sobrecarregá-los com suas despesas, especialmente quando eles mal conseguem fechar as contas com a educação da irmã dele. A confissão a pega de surpresa, já que ela nunca esperou que ele tivesse esse nível de empatia.
Ela percebe que talvez realmente não o tenha ao seu lado em sua futura vida universitária, mas ela mantém a pose. Mais tarde, eles se sentam em um enorme auditório para orientação, onde Takamine levanta a mão para perguntar quais benefícios um aluno receberá por se formar no topo da turma. Isso deixa a sala inteira perplexa com sua imensa autoconfiança, enquanto o palestrante continua falando sobre recomendações e medalhas. No caminho de casa, Shiruta comenta que foi um bom uso do seu tempo, e então pergunta se ela realmente precisava refazer tudo só para ajustar uma palavra. Takamine diz a ele que, se ela não prestar atenção a esses pequenos detalhes, não conseguirá se tornar divina. Ela também admite que quer tirar o máximo proveito dele enquanto o contrato deles ainda estiver ativo, já que, assim que seus caminhos se separarem, ela não terá um garoto de recados dedicado para abusar. Isso faz com que Shirota perceba que Takamine não é apenas uma sádica de alto nível, mas que ele também, de alguma forma, se tornou um masoquista. Embora seu lado lógico devesse estar celebrando sua futura liberdade da toxicidade de Takamine, ele se sente um tanto vazio ao pensar que eles vão se separar. Na manhã seguinte, Shirota parece um cadáver ambulante enquanto vai para a escola. Ele se lembra de como não conseguiu dormir nada depois de ficar repassando a expressão abatida de Takamine em sua cabeça a noite toda. Nesse momento, Takamine também aparece, parecendo igualmente exausta, com uma multidão de homens enlouquecendo atrás dela. Shirota percebe que é por causa da saia levantada dela, que está mostrando a calcinha para todo mundo, então ele imediatamente se coloca atrás dela para bloquear a visão da multidão. Quando ele conta isso a ela, Takamine lhe dá uma bronca enorme, dizendo para ele parar de ser tão possessivo, já que ele não é o único autorizado a ver seus atributos. Embora isso deixe estranhado, ele continua a segui-la e percebe que ela não está usando uma das meias, o que o faz pensar se ela não está se sentindo bem. A situação piora quando eles entram no trem e Shirota percebe que os seios dela estão balançando demais, fazendo-o perceber que ela esqueceu completamente de usar sutiã. Enquanto ele está processando mentalmente, tentando descobrir como comunicar a emergência sem parecer um tarado, a camisa dela fica presa nas portas automáticas e rasga, sabendo que se as pessoas virem os atributos dela, sua habilidade não funcionará nelas. Shirota Uta fornece a ela um escudo improvisado por reflexo. Isso a deixa tão envergonhada que ela tira a calcinha para reiniciar o dia inteiro. Eventualmente, os dois neurônios do Shirota finalmente se conectam e ele percebe que a Takamine tem estado secretamente infeliz desde que ele disse a ela que não planejava ir para a faculdade. Incapaz de continuar vendo a rainha, geralmente imparável, tão deprimida, ele se inscreve em um cursinho, pensando que pode muito bem focar e dar tudo de si para realizar o desejo dela. No momento em que ele entra no prédio, ele esbarra em outra gata, que acaba sendo sua velha amiga, Ellie. Assim que ela o vê, Ellie invade seu espaço pessoal e o prende em um abraço. Ela então o lembra da época em que costumavam brincar no mesmo parquinho onde Shirota conheceu Takamine pela primeira vez. Ellie comenta alegremente que ele não mudou nada, o que significa que ele ainda ostenta o mesmo rosto genericamente feio, enquanto Shirota a elogia, admitindo que ela se tornou uma beldade total. Ellie revela casualmente que agora trabalha como modelo amadora, provando que todo mundo, exceto Shirota, parece ter genética privilegiada. Depois de perguntar se ele está livre, ela o arrasta para o antigo parquinho deles, lembrando brevemente do tempo com a jovem Takamine. No entanto, seu fluxo de pensamento é interrompido quando Ellie, sem a menor vergonha, usa o braço dele como apoio para os peitos, só para provocá-lo. Ao avistar a velha torneira, ela relembra as lendárias batalhas de balão d'água deles e insiste que recriem o caos pelos velhos tempos. Shiruto acha isso absolutamente constrangedor, mas cede mesmo assim, enquanto Ellie dispara para a loja de conveniência mais próxima para comprar suprimentos. Assim que ela volta, eles estabelecem as regras e concordam que quem for atingido mais vezes perde. Ellie termina de preparar o estoque de Shiruta para ele, mas quando chega a vez dela, ela fica confiante demais. A garota enche demais um dos balões, achando que é uma gênia, mas é imediatamente colocada em seu lugar quando ele explode nela mesma. Shirota ativa seu modo cavalheiro e se oferece para comprar uma toalha para ela, mas Ellie ri da situação, dizendo que vai secar rápido, já que ela não está usando nenhuma proteção de enredo por baixo. Ela tenta explicar que é só porque sua blusa é sem alças, mas a mente de Shirota fica completamente em branco e ele dispara para a loja de conveniência mesmo assim. No caminho, ele imagina como Takamine o teria prendido instantaneamente por existir perto de uma garota encharcada e o rotularia como um criminoso de primeira classe. Isso faz se perguntar por que ela está morando de graça na cabeça dele antes de ele voltar com a toalha. Bem nessa hora, Ellie levanta a blusa para mostrar a ele uma visão de alta qualidade de seus próprios balões, para provar que ela já secou.
Isso quase manda a alma de Shiruta para outra dimensão, mas depois de sobreviver por pouco, ele se lembra de agir como um ser humano respeitável. Ele diz a ela para praticar um pouco de autocontrole, mas ela afirma que não faria algo assim perto de qualquer um e que ele é uma exceção. Então ela lhe pergunta sobre seus planos para o futuro, já que ela o conheceu no cursinho. Então Shirou admite que nem sabe se vai conseguir entrar na faculdade. Ele explica que está se esforçando porque alguém quer que eles frequentem a mesma universidade, e ele não quer decepcionar essa pessoa. Ellie pergunta imediatamente se ela é namorada dele, fazendo Shirota entrar em curto-circuito enquanto insiste que ele não é nem de longe digno o suficiente para sequer pisar no mesmo chão que ela. Ela sorri e dá um tapa nas costas dele, dizendo que não tem como ele falar desse jeito a menos que esteja completamente caidinho por ela. Então ela acrescenta que a garota provavelmente também gosta dele se ela quer ir para a faculdade juntos, mas Shirota explica que ela o vê apenas como uma mosca irritante. Bem quando Ellie se aproxima, um pouco do sorvete dela pinga no pescoço de Shirota, então ela lambe, deixando-o surpreso. Antes que seu cérebro consiga reiniciar, a própria morte surge atrás dele na forma de Takamine, que pergunta o que exatamente está acontecendo entre eles. Shirota imediatamente esquece como falar, enquanto Ellie dá tapinhas em seu ombro perguntando como ele conhece uma garota tão ridiculamente linda. O toque faz o medidor de ciúmes de Takamine ir direto para o vermelho enquanto ela se transforma na própria morte, exigindo saber por que um lixo como Shirou tá andando por aí como a destruidora de lares suspeita em plena luz do dia. Ellie rapidamente puxa um balão murcho para explicar que eles estavam apenas brincando, mas Takamine confunde aquilo com proteção e instantaneamente rotula Shirota como o lixo mais imundo que já existiu. Enquanto isso, a pobre Ellie não faz a menor ideia de que filme Takamine está assistindo e inocentemente pergunta se ela gostaria de entrar na brincadeira também. Takamine fica horrorizada com o fato de que eles parecem estar convidando-a para qualquer cenário amaldiçoado que ela esteja imaginando. Quando Ellie volta com mais balões, ela ouve Takamine criticando Shiru por perder tempo com garotas de terceira categoria em vez de estudar. Isso a faz perceber que Takamine é a garota misteriosa de quem Shiro estava falando, e ela também a reconhece como a garotinha do parque anos atrás. Ela então se apresenta adequadamente e esclarece o mal-entendido, explicando que eles estavam literalmente falando sobre uma guerra de balões de água, e não sobre qualquer fanfic maluca que a mente dela tinha inventado. Takamine também se lembra de Ellie, e fica tão envergonhada com o mal-entendido que tenta escapar com uma desculpa qualquer. No entanto, Ellie a impede, rapidamente enviando Shiro para resolver algo para que as duas possam conversar em particular. Ela se derrete ao falar sobre como Takamine ficou incrivelmente linda comparada a quando eram pequenas. A garota então admite que frequentou uma escola só para meninas e que não faz a menor ideia de como lidar com rapazes. Assim que Takamine se pergunta por que está ouvindo a história de vida dela, Ellie diz casualmente que percebeu que Takamine tem sentimentos pelo Shiro. Takamine nega tudo imediatamente, apesar de estar mais vermelha que um tomate. Assim que Shiro retorna, Ellie se despede, desejando boa sorte a ele no cursinho e deixando os dois pombinhos para desenvolverem sua trama. Takamine imediatamente interroga Shiro, perguntando se ele entrou no cursinho só para flertar com a Ellie. Shiro nega rapidamente, explicando que ele realmente quer se esforçar e tentar entrar na mesma faculdade que ela. Essa confissão causa um dano crítico, e a orgulhosa rainha fica tão emocionada que quase chora antes de dizer a ele que ele pode solicitar ajuda financeira depois de ser aceito. Como suas habilidades de estudo estão basicamente se segurando por um fio, ela também declara que vai dar aulas particulares para ele pessoalmente até os exames de admissão. Shiro recusa porque não quer continuar causando problemas a ela, o que de alguma forma irrita Takamine ainda mais. Ela tira um par de suas calcinhas e diz para ele parar de pensar demais e simplesmente agradecê-la logo. Completamente derrotado, Shiro se ajoelha para colocar a roupa íntima dela, enquanto Takamine insiste que ensiná-lo não é um fardo de forma alguma. Ela então pega a mão dele e o arrasta para sua casa, onde aparece vestida como uma professora, apenas para descobrir que o cérebro de Shiro pode, na verdade, não ter salvação. Shiro e Ellie saem do cursinho parecendo exaustos quando Takamine aparece de repente do lado de fora, porque ela não confia que Shiro fique sozinho com Ellie. Surpreendentemente, o desajustado parece feliz demais em vê-la, e entrando na brincadeira, Takamine sugere fazer uma pausa. Ao mesmo tempo, Elle recomenda alegremente um restaurante, então os três partem juntos.
Lá, Ellie reconhece a garçonete e rapidamente começa a conversar com ela enquanto pede bebidas e um prato enorme de batatas fritas. Takamine revela casualmente que batatas fritas são proibidas em seu mundo, porque manter sua forma física exige disciplina rigorosa, o que surpreende genuinamente Ellie. Ellie conversa alegremente com Shiro sobre se preparar para as provas e se formar juntos, enquanto lembra a Takamine que Ellie e Shiro são velhos amigos. Ficando com ciúmes, Takamine lembra imediatamente Shiro de que ele já tinha prometido estudar com ela. Ellie ri e aponta que Takamine já tem inteligência e beleza a seu favor, enquanto ela ainda está lutando com os livros didáticos. Ainda assim, Takamine rebate revelando que uma vez usou uma fantasia de gato apenas para manter Shiro focado enquanto estudava. A confissão quase faz Shiro pular sobre a mesa em uma tentativa desesperada de impedi-la de dizer qualquer outra coisa. Ellie acha tudo isso hilário e sugere que os três estudem juntos algum dia. Então, casualmente, eleva a ideia para uma festa do pijama, deixando Shiro à beira de um colapso. Takamine rebate imediatamente, revelando que Shiro já passou uma noite na casa dela depois de uma de suas sessões de estudo, tornando a situação ainda pior para ele. Shiro insiste que há um mal-entendido em algum lugar, mas Takamine chuta ele por baixo da mesa e declara que talvez seja finalmente hora de Ellie saber a verdade. Ela até menciona que ele uma vez aprendeu contra a parede depois de ver os seios dela, antes de insistir que ninguém entende o seu eu atual melhor do que ela, enquanto Ellie lentamente percebe em que tipo de mal-entendido ela se meteu. Quando o passeio termina, Takamine e Ellie ficam para trás por uma conversa particular, onde Ellie pede desculpas e garante a ela que não tem intenção de roubar seu potencial namorado, antes de revelar que, na verdade, está mais interessada em Takamine do que em Shiro. Takamine inicialmente luta para entender o que Ellie quer dizer, mas sua confusão desaparece no momento em que a garçonete bate o ponto e as duas saem juntas de mãos dadas, tornando tudo dolorosamente óbvio. Mais tarde, Takamine encontra Shiro e pergunta se ele quer fazer uma guerra de balões de água usando os balões que Ellie lhe emprestou mais cedo. Shiro inicialmente recusa, mas Takamine rapidamente o lembra de que animais de estimação geralmente não têm voz nessas coisas. Os dois concordam que o perdedor deve obedecer a um pedido do vencedor, e a batalha começa com Shiro deliberadamente jogando seu primeiro balão para longe, porque ele não tem intenção de encharcar Takamine. Infelizmente, Takamine de alguma forma gira direto para o balão de água e acaba se encharcando de qualquer jeito. Shiro tenta argumentar que o acerto não deveria contar porque Takamine praticamente caminhou para dentro do balão sozinha, mas ela rapidamente percebe que a visão esplêndida o lembrou de Ellie mais cedo. Irritada por ele estar prestando atenção em outra pessoa que não ela o atinge com os balões restantes e vence a partida sem dificuldade. A recompensa dela acaba sendo aterrorizante, pois ela ordena que Shiro seja um bom cachorrinho e a limpe lambendo, já que o jogo a deixou suada. O pedido traz de volta instantaneamente memórias do comportamento anterior de Ellie, fazendo com que o cérebro de Shiro silenciosamente agite a bandeira branca. Como um parque público parece um lugar terrível para esse tipo de negociação, ele tenta desesperadamente negociar uma alternativa, mas Takamine se recusa a ceder e o acusa de aceitar alegremente situações semelhantes com Ellie enquanto resiste ao pedido dela. Ela acaba lhe dando 4 opções, que consistem em suas axilas, seios, barriga ou coxas, não lhe deixando nenhuma boa opção. Depois de entrar em pânico por vários minutos, ele finalmente escolhe a barriga dela. Os dois vão para um lugar mais privado, onde Takamine levanta levemente suas roupas e revela sua barriga tonificada, enquanto Shirota se prepara nervosamente e, de alguma forma, consegue levar adiante, apesar de querer desaparecer de tanta vergonha. Depois, Takamine admite que o perdoaria se os eventos de hoje tivessem conseguido apagar suas memórias de passar tempo com Ellie apenas para descobrir que a experiência já destruiu sua capacidade de pensar direito. Depois que o cursinho termina, Takamine convida Shirota para um local de lazer, e ele decide silenciosamente que, desta vez, quer fazê-la feliz depois de tudo que ela fez por ele durante o verão. O calor lhe dá a ideia de comprar bebidas, mas antes que Takamine possa usar o cupom que ela preparou, ele volta carregando 2 cafés gelados que ele já pagou. Takamine responde sacrificando mais um pedaço de sua armadura de enredo e retrocedendo o tempo para que ela possa explicar que, na verdade, queria um latte de baunilha, antes de forçá-lo a usar os cupons corretamente. A próxima parada deles é uma loja próxima, onde Takamine para em frente a um bicho de pelúcia fofo apenas para Shirota comprá-lo silenciosamente enquanto finge não notar.
Takamine imediatamente baixa a guarda e proíbe a compra antes que o pobre rapaz comece a ter ideias erradas. Shirota sugere andar de barco em seguida, e os dois logo se veem flutuando em um lago tranquilo. Ele admite que nunca tinha feito nada parecido antes e, certamente, nunca tinha compartilhado um passeio de barco com uma garota, enquanto Takamine admite baixinho que esta também é a primeira vez dela. Ela se oferece repetidamente para assumir os remos, mas ele recusa todas as ofertas até que ela, de repente, pula no lago sem aviso. Ela então perde mais uma parte de sua armadura e retorna ao momento antes de o passeio de barco começar. Shirota fica completamente confuso com o comportamento dela, até que Takamine finalmente revela a verdade. O passeio inteiro nunca foi para ela, mas sim para ele. Tudo tinha sido planejado como uma recompensa pelo esforço que ele dedicou aos seus estudos de verão, e ela simplesmente queria que ele se divertisse pela primeira vez. Ele admite que passou a noite anterior procurando ideias para tornar o dia especial para ela, apenas para descobrir que ela estava se esforçando tanto quanto ele o tempo todo. Takamine brinca com ele por ficar emocionado antes de pedir que ele tome a iniciativa e mostre a ela os planos que ele tinha preparado para ela. Alguns dias depois, Shirota vai para a casa de Takamine para mais uma sessão de estudos, mas Ellie aparece de repente sem ser convidada e decide que também pode se juntar a eles. Takamine observa Ellie se sentir completamente em casa, admirando as decorações e agradecendo casualmente a Shirota por compartilhar suas anotações como se ela pertencesse àquele lugar. Não demora muito para Takamine perder a paciência e sugerir que talvez Ellie devesse pedir ajuda à namorada dela. Ela explica casualmente que sua namorada tem estado ocupada com o trabalho ultimamente, deixando Takamine ainda mais frustrada com a interrupção. As coisas ficam ainda mais estranhas quando Ellie de repente esbarra nos seios de Takamine enquanto pede ajuda com um problema, e Shirota rapidamente percebe que a colisão provavelmente não foi nada acidental. Bem nessa hora, Takamine manda ele sair para comprar lanches e, no momento em que ele sai, Ellie revela que, na verdade, veio para discutir algo importante. Takamine responde que também tem algo a dizer e diz, sem rodeios, para Ellie ir embora, porque suas interrupções constantes estão tornando impossível estudar com Shirota. Ellie ignora completamente a ordem de despejo e, em vez disso, pergunta se ela e Shirota já estão namorando, fazendo com que Takamine quase entre em curto-circuito antes de exigir saber imediatamente por que alguém pensaria que ela namoraria alguém como ele. Ela explica que Shirota é incrivelmente lerdo e sofre de uma autoestima tão catastrófica que até a demonstração de afeto mais óbvia provavelmente passaria despercebida por ele. Takamine eventualmente começa a falar sobre a desculpa de que está pedindo conselhos para uma amiga e explica que essa amiga tentou de tudo, desde situações embaraçosas a fantasias de gato e inúmeras dicas óbvias para fazer um certo garoto notar seus sentimentos, mas tudo que ela recebe em troca são olhares confusos e ataques de pânico. Em vez de focar nos esforços dela, Ellie pergunta se o garoto já demonstrou que se importa do jeito dele. Takamine relembra ele saindo às pressas tarde da noite porque estava preocupado com a segurança dela, planejando um passeio inteiro só para animá-la e, o mais importante, trabalhando duro para entrar na mesma universidade que ela. Mesmo admitindo que esses momentos foram importantes para ela, Takamine se preocupa que o garoto possa estar agindo simplesmente por lealdade e obrigação, em vez de amor. Ellie discorda e aponta que, se alguém continua se esforçando tanto por outra pessoa, o motivo pouco importa, porque os sentimentos já estão lá, quer ele perceba ou não. Essas palavras finalmente parecem aliviar as dúvidas de Takamine, e assim que a crise emocional passa, ela pergunta imediatamente se Ellie veio aqui para pedir conselhos amorosos ou simplesmente para tocar nos seios dela de novo. Naturalmente, Ellie entra em pânico e pede desculpas, e as duas continuam conversando alegremente até que Shirota retorna com lanches. Enquanto está do lado de fora da sala, ele ouve barulhos alegres vindo de dentro e começa a imaginar que uma sessão séria de pegação está acontecendo lá, apenas para descobrir que Ellie estava simplesmente brincando com o gato de Takamine o tempo todo. Alguns dias depois, o novo semestre começa e Takamine vai para a escola com Shirota, mencionando o quanto ela prefere o blazer de inverno porque ele esconde muito mais do que o uniforme antigo jamais escondeu. Infelizmente para Shirota, o comentário lembra instantaneamente de todas as vezes que ela usou aquele uniforme antes, deixando-se perguntando se ela realmente estava usando alguma coisa por baixo naquela época. Takamine percebe sua expressão imediatamente e responde sacrificando uma peça de sua armadura inferior pelo enredo e forçando-o a mais um desafio impossível.
Agora ele tem que adivinhar se ela removeu a parte de cima ou a de baixo, e se ele acertar, ela lhe promete uma recompensa, enquanto o fracasso significa aceitar qualquer punição que ela escolher. Shirota protesta que tudo isso soa suspeitosamente como jogo de azar, enquanto Takamine simplesmente diz a ele para confiar em seus instintos e contar com sua vasta experiência com mídias questionáveis. Ele nota uma poça à frente e considera brevemente usar o reflexo para resolver o mistério, antes de perceber imediatamente os perigos desse plano. Se ela realmente sacrificou suas defesas inferiores, então olhar para o reflexo poderia revelar muito mais do que ele está mentalmente preparado para testemunhar. Então ele rapidamente abandona a ideia e aceita seu destino. Na escola, Takamine anuncia que o tempo acabou e pede a resposta dele, e Shirota, com confiança, chuta que ela removeu a cobertura de cima, embora ele tenha pouquíssimas evidências para sustentar isso. Infelizmente para ele, a resposta está completamente errada, e Takamine revela que ela sacrificou a de baixo, provocando que, se ele tivesse simplesmente olhado por baixo da saia dela, teria descoberto a resposta instantaneamente, deixando Shirota se perguntando se ela é muito mais culta do que ele jamais imaginou. Durante a viagem de trem, Takamine muda de assunto e pergunta o que ele planeja fazer durante o festival cultural, enquanto menciona casualmente a peça da turma que está por vir. Shirota diz que planeja ficar nos bastidores, assim como no ano passado, lembrando Takamine da vez em que ele praticamente se tornou parte das decorações da casa mal-assombrada depois que ninguém mais se voluntariou. Ela então revela que interpretará a Cinderela na peça da turma deste ano e que já tem planos para o envolvimento dele também. Na aula seguinte, os alunos começam a discutir a peça e rapidamente decidem que Takamine é a escolha óbvia para Cinderela, enquanto os meninos parecem entusiasmados demais com a decisão. Depois de aceitar o papel, ela pede voluntários para cuidar do trabalho nos bastidores, e Shirota imediatamente identifica o que parece ser a opção mais segura na sala. Pensando que descobriu o esconderijo perfeito, Shirota levanta a mão para a posição nos bastidores, mas Takamine parece visivelmente irritada com a decisão dele. Então ela remove mais uma parte de sua armadura de enredo e a sala de aula é atingida por mais uma reinicialização de fábrica. Desta vez, ela chama Shirota ao quadro e faz com que ele escreva o nome dela pessoalmente antes de passar para a questão de quem deveria interpretar o príncipe. A maneira como ela olha para ele enquanto pergunta torna suas intenções dolorosamente óbvias, embora o resto da turma pareça notar isso também. Infelizmente, vários garotos se voluntariam imediatamente, incluindo Seiya, o aluno popular e carismático amplamente visto como o principal candidato a próximo presidente do conselho estudantil. Os outros garotos desistem imediatamente porque competir contra ele parece impossível. Embora Takamine claramente não goste da direção que os eventos estão tomando e até considere pagar por outro ajuste na linha do tempo com o que resta de suas defesas. Vendo isso, Shirota levanta a mão sem jeito e vota em si mesmo, apesar de saber perfeitamente o quão sem esperança são suas chances. Com metade da turma apoiando o garoto popular e a outra metade curtindo o entretenimento gratuito, a turma resolve a questão com uma votação anônima e Seiya vence com folga, enquanto Shirota, de alguma forma, termina com exatamente um voto. Depois da aula, Shirota pede desculpas por decepcionar Takamine e até pede que ela não substitua seu leal portador de capa por Seiya, agora que ele falhou tão espetacularmente. Takamine descarta a ideia imediatamente e garante a ele que sua posição ao lado dela está perfeitamente segura. Com a aproximação do festival, a escola inteira se transforma em um canteiro de obras cheio de tinta, adereços e alunos movidos a tinta e café, enquanto Takamine rapidamente recruta Shirota para ajudar a pintar o cenário de fundo para a produção do palco. Infelizmente, seu Picasso interior não aparece para trabalhar, então ele imediatamente faz besteira e é zoado por um dos outros alunos por perto. Takamine responde da única maneira que sabe, e volta no tempo, deixando cair outra peça de sua roupa antes que o erro possa acontecer. Um pouco mais tarde, ela o chama secretamente para os bastidores porque precisa de ajuda para colocar suas coberturas. Mas o universo aparentemente odeia a privacidade, porque outro aluno chega exatamente no momento errado. Enquanto Takamine desesperadamente ganha alguns segundos a mais, Shirota é arrastado para um serviço de reparo de emergência por trás e até consegue uma visão exclusiva do seu bolo, antes que seus intermináveis deveres do conselho estudantil a levem embora. Mais tarde, Shirota menciona discretamente que o trabalho de reparo pode não ter sido totalmente bem-sucedido, mas Takamine simplesmente sorri e diz a ele que conseguiu dar um jeito de alguma forma. Assim que os preparativos finalmente chegam ao fim,
Takamine envia uma mensagem a Shirota pedindo para encontrá-la no terraço mais tarde naquela noite. Quando ele chega, Takamine explica que não queria ver as estrelas do festival sozinha, especialmente porque este pode ser o último festival cultural deles antes que todos sejam arrastados para a temporada de exames. Shirota observa que eles ainda têm mais um ano até a formatura, mas Takamine o lembra de que, até lá, todos estarão ocupados demais lutando contra vestibulares e processos seletivos para universidades. Ela então admite que um dos motivos pelos quais gostou tanto deste ano foi porque ter Shirota por perto significava que ela não precisava mais carregar o fardo de sua habilidade e de todas aquelas roupas íntimas sozinha. A confissão faz o cérebro dele entrar em modo de superaquecimento de emergência, e ele rapidamente promete que eles ainda terão muitas chances de aproveitar festivais juntos quando chegarem à universidade. Infelizmente, esse incentivo dá a Takamine coragem suficiente para finalmente tentar dizer as palavras que ela vinha evitando há meses. Ela se aproxima, segura as mãos dele e anuncia que, esta noite, pretende finalmente lhe contar algo importante que manteve escondido por muito tempo. Infelizmente, Shirota assume imediatamente que ela está falando sobre suas mãos frias em vez de seus sentimentos, então ele joga seu casaco sobre os ombros dela enquanto pede desculpas por não ter notado antes. Takamine observa sua confissão ser atropelada pelo trem de carga mais lerdo do mundo e responde chamando de inútil por, de alguma forma, perder o ponto, apesar de estar parado bem debaixo dele. Amanhã finalmente chega, e com ela vem o dia do festival. Enquanto o resto da escola se preocupa com fantasias e apresentações, Shirota de alguma forma consegue ficar apavorado com as duas falas que ele tem que dizer no palco. Takamine percebe imediatamente e o arrasta pelo corredor, segurando sua mão para descobrir o que há de errado. Embora Shirota pareça mais preocupado com as centenas de olhares mortais sendo lançados pelos colegas de classe ciumentos que testemunham a cena, para escapar da atenção, os dois entram na casa mal assombrada, onde Shirota rapidamente descobre que a presidente do conselho estudantil não é fã de decorações de Halloween. Takamine insiste que não tem medo de nada, uma afirmação que sobrevive até o momento em que o primeiro ator fantasma aparece e prova o contrário. Assustada, ela imediatamente remove sua cobertura de bolo e retrocede o tempo até o momento em que entraram, antes de insistir que ela só reagiu exageradamente de propósito para fazer Shirota se sentir melhor em relação ao seu próprio nervosismo. Determinada a defender sua reputação, ela caminha mais para dentro da casa mal-assombrada com Shirota seguindo logo atrás, apenas para um ator fantasma tocar em seu ombro alguns momentos depois. Shirota mal reage, mas Takamine entra em pânico imediatamente e remove seus suportes de jarra para retroceder o tempo novamente, simplesmente para garantir que seu admirador esteja bem. É nesse momento que Shirota finalmente percebe que, apesar de ter um papel muito maior na peça, Takamine tem gastado toda a sua energia tentando acalmar o cara cuja contribuição inteira para a produção consiste em dizer duas falas sem explodir. Infelizmente, essa constatação tocante dura apenas até que um adereço de aranha agarra a perna de Takamine e a faz voar direto para os braços dele, fazendo-o acidentalmente entrar em contato com os peitos mais suculentos da escola. Um segundo depois, várias outras aranhas descem do alto e acabam com o que restava da coragem dela, fazendo-a correr direto para uma decoração de teia gigante, onde ela acaba pendurada como um inseto. Apesar da visão celestial completa diante dele, Shirota foca inteiramente em tirá-la de lá, porque se alguém vira a presidente do conselho estudantil desse jeito, a imagem de deusa dela vai por água abaixo. Pensando rápido, ele finge ser um dos atores da casa mal-assombrada e tenta espantar as garotas que se aproximam, apenas para deixá-las tão enojadas a ponto de ir embora imediatamente. Assim que a crise passa, os dois voltam para a sala de aula apenas para descobrir uma emergência real esperando por eles, porque Seiya não está em lugar nenhum. O mistério é resolvido quando a porta finalmente se abre e Seiya chega coberto de bandagens após sofrer um acidente a caminho da escola. Shirota sugere imediatamente que Takamine remova sua cobertura de bolo e desfaça o acidente, mas ela simplesmente aponta para ele e declara que ele será o novo príncipe. O dia do festival finalmente chega e Shirota se vê nos bastidores vestido de príncipe, enquanto Ellie toma seu lugar na plateia para aproveitar o show. A peça começa com Takamine dominando completamente o palco como Cinderela, e logo na primeira cena, sua madrasta cruel joga chá nela toda, deixando seu vestido transparente e presenteando o público com um vislumbre inesperado de seus seios fartos. A pobre garota é então forçada a rastejar pelo chão e limpar a bagunça sozinha, deixando metade dos garotos na plateia babando com a cena diante deles, incluindo Ellie, que aproveita o show tanto quanto eles.
A peça continua com as irmãs da Cinderela deixando para trás para ir ao baile, enquanto ela retorna aos seus deveres de empregada e canta tristemente no palco até que a fada madrinha finalmente aparece e encerra a cena. Nos bastidores, Shirota tenta se convencer de que tudo ficará bem, contanto que ele acerte suas primeiras falas, mas sua confiança começa a desaparecer rapidamente à medida que o momento da entrada do príncipe se aproxima. Takamine se troca para um elegante vestido de baile para a próxima cena e simplesmente diz a ele para fazer o seu melhor lá fora, o que, de alguma forma, não faz absolutamente nada para acalmá-lo. Quando seu momento finalmente chega, Shirota fica tão apavorado que nem consegue criar coragem para subir no palco e acaba sendo empurrado para frente por um de seus colegas de classe. Um olhar para a multidão encarando-o de volta é o suficiente para fazê-lo esquecer como falar, enquanto seus colegas de classe desesperadamente lhe sopram as falas dos bastidores sem obter nada em troca. Antes que o desastre possa continuar, Takamine de repente joga Shirota no chão, imobiliza-o e elegantemente remove suas coberturas de bochecha, retrocedendo o tempo para os minutos antes da cena começar. Ela então arrasta Shirota para o camarim e dá a ele um rápido choque de realidade sobre o quão perto ele chegou de arruinar a peça dela. Ele tenta se desculpar, mas ela diz para ele ignorar a multidão e manter os olhos nela, porque ninguém ali sabe sequer quem ele é. De alguma forma, isso acaba sendo exatamente o incentivo de que ele precisava, e quando a cena recomeça, ele entra no palco completamente composto, ajoelha-se diante da Cinderela e pergunta se pode dançar próxima com ela. Takamine sorri e segura sua mão, e pela primeira vez no dia, ele realmente parece pertencer ao palco. Infelizmente, parte da coreografia exige que ele se esconda sob a saia enorme da Cinderela durante um número musical, e quando ele abre os olhos novamente, ele rapidamente percebe que Takamine espera que ele devolva o par que faltava, que ela sacrificou mais cedo para salvar sua atuação de terceira categoria. Assim que ele começa a colocar a roupa debaixo dela de volta, Takamine começa a se mover pelo palco como parte da apresentação, deixando Shirota tentando desesperadamente manter a peça adequada para a família. Logo, as luzes se acendem novamente. Os dois dançam juntos e a peça eventualmente chega à sua cena final, onde o príncipe se ajoelha diante da Cinderela para devolver seu sapatinho de cristal. Tudo parece estar caminhando para o final que todos esperavam, até que Seiya invade o palco de repente e anuncia que Shirota é um príncipe impostor que roubou seu papel. O casal confuso se pergunta que tipo de reviravolta é essa, então um de seus colegas explica que Seiya perdeu completamente a noção, e eles simplesmente terão que improvisar, enquanto Ellie se junta ao caos da plateia gritando com ele por arruinar a peça. Takamine entra na brincadeira imediatamente e faz a pergunta óbvia de por que, de repente, há dois príncipes no palco. Seiya explica orgulhosamente que trabalhou duro para o papel e até se preparou para a cena do sapatinho porque ele queria ser o único a tocar o pé da Cinderela. Ele até insiste que alguém tão inferior quanto Shirota deveria manter suas mãos sujas longe dos pés dela porque apenas suas próprias mãos perfeitamente cuidadas são dignas de tocá-los. Shirota finalmente perde a paciência e admite que talvez Seiya seja tudo o que um príncipe deveria ser, mas um degenerado como ele jamais poderia fazer a Cinderela feliz. A plateia vai ao delírio quando a reescrita acidental de Cinderela se torna instantaneamente mais popular que a original, deixando todos se perguntando qual príncipe a Cinderela escolherá. Takamine encerra o debate imediatamente ao se jogar nos braços de Shirou e beijá-lo ali mesmo na frente de todos, deixando o pobre Seiya parado lá como um candidato a emprego rejeitado. Ela então pega a mão de Shiro e sugere que eles fujam juntos, transformando o final improvisado em uma cena muito mais memorável do que qualquer coisa escrita no roteiro original. A plateia vai à loucura, Ellie perde as palavras e Shirou perde a capacidade de pensar enquanto Takamine o leva para fora do palco, enquanto o pobre Seiya fica parado lá segurando o sapatinho de cristal sozinho. Mais tarde naquela noite, enquanto os dois conversam sobre como a peça foi bem graças à improvisação de Takamine, Shirou finalmente reúne coragem para perguntar por que ela o beijou no palco. Takamine simplesmente cora e diz para ele pensar na resposta sozinho, em vez de perguntar diretamente a ela. No caminho de volta para casa, os dois conversam sobre o festival e sobre como a peça se saiu inesperadamente bem, mas Shirou permanece preso a uma única pergunta que se recusa a sair de sua mente. Por que ela o beijou? Se foi parte da peça, uma recompensa ou algo completamente diferente, torna-se um mistério que ele não consegue solucionar, por mais que ele pense a respeito. Takamine se recusa a responder, e quando ele brevemente considera que ela poderia realmente gostar dele, seu cérebro imediatamente o lembra de que ele é apenas o armário portátil dela. Takamine só piora as coisas ao provocar que ela sempre poderia beijá-lo novamente se ele ainda estiver lutando para chegar à resposta.
Quando ele supõe que foi simplesmente uma recompensa por ajudá-la e que ela provavelmente quer que ele fique ao lado dela na universidade como seu assistente, ela parece totalmente pouco impressionada com a resposta. Naturalmente, ela deixa a cautela de lado e lhe dá outra chance, dizendo para ele pensar melhor desta vez, porque o festival está acabando e a presidente do conselho estudantil ainda tem trabalho a fazer. Antes de sair, ela lhe dá uma última ordem e declara que ele continuará servindo como seu guarda-roupa ambulante até que ele finalmente chegue à resposta certa, enquanto Shirou aceita silenciosamente o acordo mais uma vez, porque, mais do que qualquer outra coisa, ele simplesmente quer permanecer ao lado dela. Takamine sorri e o lembra de que ele ainda tem um último dever a cumprir, e enquanto realiza, Shirou espera silenciosamente que seu trabalho como guarda-roupa ambulante dela dure para sempre. É aqui que a sorte de Shirou acaba. Deixe um like se você gostou do vídeo e se inscreva para mais resumos incríveis.